Mas, Fabiano, me conta uma coisa. É porque é uma história de tentativa de assassinato, né? Diga. Como é, então? Merece um suspense. Como que você conheceu o Patrick? Como que cruzou o seu caminho com o hacker? Então, vamos lá. A história foi a seguinte. Eu estava em 2018 no Brasil, visitando minha mãe, e nesse meio tempo um taxista ficou meu amigo, o Ivan Cardoso, e ele estava levando o Patrick para uma cidade lateral de Porto Alegre que se chama Gravataí. O Patrick estava no Rio Grande do Sul por motivos pessoais. E ele, nessas conversas, porque ele pegou o Ivan para motorista constante, todos os dias ele levava e trazia. Então eles ficaram amigos e ele acabou contando para o Ivan que ele tinha uma história sobre uns iranianos, uns professores universitários iranianos que moravam no Brasil e davam aulas em universidades brasileiras, que estavam, na verdade, trabalhando no processo de, como é que chama, de desenvolvimento do sistema nuclear deles, né? Que há um embargo dos Estados Unidos contra o Irã, eles não desenvolverem energia nuclear, que pode depois ser transformada em armas nucleares, e supostamente, segundo o Patrick, esses 3 professores iranianos estavam no Brasil, usando o Brasil como local para fazerem parte desse desenvolvimento. E ele contou isso para o taxista, dizendo que ele precisava achar um jornalista, porque como ele não era ninguém, era um mero rapaz de Araçatuba, ele não tinha conseguido que algum e-mail ou telefonema fosse respondido nas redações da mídia de mainstream do Brasil. Então esse motorista Ivan disse, olha, eu conheço um jornalista, ele não trabalha no Brasil, ele dirigiu revistas lá na Europa, mas ele deve ter contatos, o que é fato. Então ele me mandou um WhatsApp e me contou por cima a história. Eu, como bom jornalista, digo, olha, manda, traz ele aqui, porque toda a história merece ser ouvida. Assim que eu conheci ele, isso foi maio ou junho de 2018, isso é importante, porque foi bem antes da facada no Bolsonaro, que foi em setembro, né, já 6 de setembro. Então, uns 3 ou 4 meses antes é que eu conheci esse Patrick, que me trouxe essa história. Pois bem, o que eu fiz com essa história? Fui investigar um pouco, cheguei a falar com 2 desses professores, eles inclusive já não estavam mais no Brasil, um deles estava na Virgínia, nos Estados Unidos, e ele disse, olha, não é verdade, isso aí é uma vingança pessoal, ele se intrometeu lá na mesquita, em torno de, eu não sei se era Araçatuba ou Birigui, alguma coisa assim, e aí ele invadiu os nossos computadores, enfim, ele... não tem nada a ver essa história, porque senão eu não estaria nem na Virgínia, do lado de Washington, se eu estivesse desenvolvendo o programa nuclear, os americanos saberiam. Enfim, eu também peguei essas informações e passei para várias outras pessoas, e todos me disseram, não está aparecendo, está faltando alguma coisa aí. E o Patrick, inclusive, estava querendo mostrar que um desses professores era muito amigo do presidente Michel Temer, que na época era presidente. Ele me mostrou uma foto dos 2 juntos. Pois bem, então esse foi o primeiro capítulo. Quando eu voltei para o Patrick e disse, olha, eu não posso fazer com que isso seja publicado, porque todas as pessoas que analisaram essas informações me disseram que elas não estavam completas, não há uma coisa que leve-os a ter certeza de que o que tu está dizendo é verdade. E ele ficou, eu acho que os brios dele ficaram atingidos. Uma atitude até... imatura. Deu uma travadinha. A gente está falando com o jornalista Fabiano Gogo. Você que está chegando agora aqui, deixa o seu joinha, tá? Compartilhe essa live, porque é daqui que saem as respostas, tá? O Fabiano Gogo foi o primeiro que apareceu lá na Auriverde, falando com o Alexandre Pitoli, que inclusive estamos em contato também, em breve vai estar aqui no canal com a gente, e ele teve contato com o hacker Patrick Brito, que segundo o hacker Patrick Brito, o político paulista Gilberto Kassab fez contato com Adélio Bispo, ou pediu para monitorar esse Adélio Bispo, que ninguém conhecia antes da facada, em maio, e a facada foi em setembro. Então existem possibilidades do envolvimento do Kassab, mas existem muitas outras possibilidades. Será que, qual que era a ideia, né? Se o hacker tiver certo e tiver os documentos para isso, aí o Kassab vai ter que se pronunciar, não vai ter como ficar calado, né? Não são 2 pessoas que estão brincando de conteúdo. O hacker não seria um suicida de falar uma dessas, me tacando o dedo na cara do Kassab, se ele não tivesse alguma coisa para mostrar. Voltou o Fabiano. Pode seguir, Fabiano.
Exatamente. Essa questão do Kassab é muito importante a gente lembrar que o fato de o hacker ter dito que o Kassab o contratou para espionar, para conseguir as contas de telefone do Jair Bolsonaro, Flávio Bolsonaro, Carlos Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro, mas também do presidente Michel Temer, do Gilmar Mendes, do Aécio Neves e da Andréa Neves. Essa era a lista, e Adélio Bispo. Também tinha Marcela Temer. Essa era a lista de pessoas que o hacker me mostrou quando não deu certo a questão do Irã, e ele quis me mostrar que ele realmente era hacker, que eu poderia confiar nele, que até um político do nível do Kassab estava contratando ele, e aí ele me mandou todas essas contas. Eu tenho um monte de contas pessoais da família Bolsonaro e desses nomes todos que eu citei, onde consta, que é o que eu acho que é o que estavam atrás, ligações telefônicas feitas de telefone fixo. O que você acha que ele queria, Fabiano, quando ele te procurou a primeira vez? Porque hoje ele fala que ele está querendo trazer os dados porque ele está sendo ameaçado, ele está tendo que fugir da família. Na época que ele te procurou, não estava sendo ameaçado, não estava sendo nada. Você acha que ele queria só aparecer? O que ele queria? O hacker. Exato. Na época, ele brigou comigo porque ele não queria que soubessem que o Gilberto Kassab supostamente estava contratando ele. Quando ele descobriu que ele só quis se exibir para mim, que ele estava trabalhando para o Kassab e que tinha essas contas, e me mandou as contas. Sem ele saber, eu mandei as contas para o Glenn Greenwald, para o Leandro Demore, que trabalhava no Intercept, para o Leonardo Coutinho da Veja, enfim, por uma série de pessoas da mídia. Tá bem ruim o sinal. Lembrando que o Fabiano ele está na República Tcheca, tá? Ele não está aqui em Birigui, em Atibaia, em Arujá.